Boa noite a todos, a paz e a graça do Senhor esteja com todos. Que o Senhor possa abençoar as vossas mentes, vossos corações para entender e poder também aplicar isso que está ouvindo, porque são coisas que nós precisamos de ouvir e que serve de dica e de orientar, na orientação que nós precisamos para o nosso dia a dia. Aqui é o programa que já estamos no ar pela Rádio Evangelizando Nações e TV Evangelizando Nações, o programa Missão em Portugal, pela missionária Iraci Teles, nos Açores. Então, nós estamos aqui hoje com um tema totalmente diferente dos que eu estou falando, mas tem muito a ver com a nossa vida. Por exemplo, eu estava hoje em uma reunião onde foi tratado de algo que está dentro de nós, que às vezes nós não nos apercebemos que é mal, mas Deus está vendo e sabe. Mas Ele quer que nós reconhecemos isso, apresentamos a Ele, confessando e nos humilhando diante dEle para que Ele realmente possa fazer a limpeza e nós estando limpo por dentro, a nossa alma, o nosso espírito, nós estamos preparados tanto para receber do Senhor o que Ele tem, o poder dele na nossa vida, a autoridade, para poder fazermos a obra dele, evangelizar, pregar, fazer missões. E nem só isso, estamos preparando para a eternidade, para a vida eterna, para a vida após esta vida, ou a vida após a morte. Então eu estive pensando aqui sobre o ressentimento e a fé. O ressentimento e doença. Muitas vezes as pessoas estão doentes porque eles estão com problema de ressentimento, e o ressentimento traz a falta de perdão, dá o desânimo, a pessoa fica doente e não sabe por quê. Vai o médico passa medicamento, mas os medicamentos não surgem o efeito. Se for um medicamento que apenas alivia uma dor e ajude a dormir, pode isso acontecer, mas por tempo determinado e curto. Mas se for a libertação total de Deus, isso fica realmente resolvido de uma vez por todas, porque Deus faz a obra completa. E eu pensei que o ressentimento e doença. Por quê? Há alguns anos atrás, um professor no norte da Índia, ele estava em uma fronteira e dando aula em uma escola, e é uma escola cristã, e ele procurou um problema. Ele vinha sofrendo há vários anos de uma doença grave. Tinha orado para se libertar dela, mas não foi curado. Finalmente viajou 200 quilômetros até o hospital. Ali foi tratado e ficou muito melhor. Mas o médico lhe disse que deveria observar completo repouso durante algumas semanas. E ele disse: como posso fazer isso? Não posso viver um dia sem trabalhar, a não ser quando estou em férias, pois não tenho recurso. Assim, no caminho de volta para casa, ele já estava tão doente quanto antes. Contou-me, então, não sabia o que fazer, mas caiu-me nas mãos um livro que li atentamente e descobri que a origem do meu problema não estava no corpo, mas na mente. Lembrei-me de que durante anos guardei ressentimento contra certo homem, a quem não conseguia perdoar. Compreendi então o que precisava fazer. Confessei meu pecado a Deus. Confessei e reconciliei-me com aquele homem. E como resultado, para poder fazer
a oração de fé e me curei. Bem, qual o seu problema então? Perguntei. Ele respondeu: a doença estava voltada. E o ressentimento? Perguntei-lhe. Trata-se exatamente disso. Replicou. Há um outro homem que acho difícil perdoar e agora, de sua ajuda, quero orar comigo para que possa encontrar graça e confessar meu pecado a Deus e esse homem perdoando e sendo perdoado. Oramos junto, ele cuida do assunto. E dentro de um pouco a fé surgiu e ele pôde fazer a oração da fé a Deus, pedindo libertação e cura. A mulher de um pastor que estava sendo tratada de úlcera descobriu que o seu problema não era esse, mas sim um espírito que não sabia perdoar. Durante anos ela orara, pedira cura, durante anos recebera o melhor tratamento médico, mas não houve mudança enquanto não confessou seu ressentimento a Deus e endireitou as coisas. A fé começou então a crescer e logo ela pôde confiar em Deus para libertação e cura. A fé e o ressentimento são incompatíveis. Deus não é arbitrário. A questão não é que ele se recuse a jogar conosco, a não ser que joguemos conforme sua regra. Acontece que não podemos crescer na fé se não tivermos espírito de perdão. Da mesma forma que não poderíamos andar em duas direções ao mesmo tempo. A oração de fé depende da confiança que tenhamos em Deus e do conhecimento de que Ele ouve e responde. Mas para podermos crer, realmente devemos acertar as coisas que estão erradas em nossa vida. A fé e o ressentimento não incompatíveis. Quando temos uma queixa contra outra pessoa, nossa atenção se focaliza nessa pessoa. Nossa mente fica ocupada com o que ela fez ou deixou de fazer. Nosso sentimento fica preso à nossa atitude em relação a essa pessoa. A fim de chegar ao ponto da fé criativa em que cremos verdadeiramente em Deus, nossa atenção deve estar concentrada nele. Nossa mente deve estar cheia das palavras de Deus. Nossas emoções e sentimentos devem estar livres para corresponder às promessas do Senhor. Assim como é impossível andar em duas direções ao mesmo tempo, também é impossível focalizar a atenção em duas coisas simultaneamente. É impossível crer em Deus enquanto não soubermos perdoar. Essa razão pela qual Jesus disse: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Só quando os pecados são confessados, perdoados e removidos, é possível crer de coração e não duvidar. Somente quando a consciência está limpa, descobrimos ser possível crer nas promessas maravilhosas da sua palavra. Enquanto isso não acontece, ficamos preocupados com nossos problemas. O problema do pecado, a falta de paz, o senso de distância entre nós e Deus,
Mas quando tudo isso é afastado e temos aquela comunhão íntima e ininterrupta com o Senhor, podemos fazer a oração de fé e receber o que Deus prometeu, aquele que confia. Deus tem as promessas, mas Ele sabe trabalhar com aqueles que confiam nele de forma especial, né? Para a reflexão desse tema que eu estou abordando, eu quero deixar aqui umas perguntas. Enquanto reflete o seu relacionamento com outras pessoas, existe alguém que se destaque em sua mente e a quem precisa perdoar? Pense nisso. Existe alguém que magoou você e por causa dessa mágoa você se sente incapacitado de crer verdadeiramente e com firmeza? Quem? Você pode perceber que o seu ressentimento prejudicou mais a você mesmo do que a outra pessoa? Quem perdoar a ele ou a ela neste momento? Quer perdoar ele ou ela neste momento? Então, podemos fazer isto, porque existe uma coisa que atrapalha, é uma coisa que se chama dúvida, que é a segunda parte desse tema. Precisamos ver para crer. Essa é a expressão comum entre nós. Algumas realmente nos surpreendem e são difíceis de acreditar, mas à medida que compreendemos melhor a fé, verificamos que este ditado popular é uma invenção da ordem divina. Devemos crer antes de ver. A fé é a convicção de fato que se não vê. Devemos crer que recebemos as coisas pelas quais oramos, antes de vermos realmente a resposta com os olhos. De fato, devemos crer que estamos recebendo no momento em que oramos e continuar a crer e agradecendo a Deus até que tenha a resposta. Nos últimos capítulos, né, de uma sequência que nós estamos vendo aqui sobre isso, fala sobre a falta de perdão. É um dos principais impedimentos da oração da fé. Nós temos um autor que escreveu exatamente sobre isso e, baseado nisso, nós aprendemos, não é? Como está lá em Marcos 11, 23. Revela outro território, obstáculo à dúvida. Então, afaste as dúvidas. Esse é a segunda parte do nosso programa de hoje. E não duvidar no seu coração, mas crer que Ele fará o que diz, assim será como Ele. Devemos fazer oração de fé sem duvidar. Não podemos esperar receber aquilo pelo que oramos se a fé estiver misturada à dúvida. Uma necessidade, a fé pura. A fé pura é uma necessidade. Necessitamos mais de uma fé pura que de uma grande fé. Jesus disse que se tivesse fé comparável à da semente da mostarda, ordenaríamos a uma árvore, arranca-te e lança-te ao mar, e ela nos obedeceria. A semente de mostarda foi uma das menores em que Jesus pôde pensar. Nossa fé pode ser pequena e precisa crescer, mas tem necessidade de crescer pura. E a fé pura, sem nenhuma contaminação de dúvida, que produz resultado. Um dos episódios mais tristes
da Bíblia é o do pai que levou aos discípulos seu filho possuído pelo demônio. Enquanto Jesus estava no monte da transfiguração, os discípulos não puderam ajudá-lo. Mais tarde, o pai, desesperado, implorou a Jesus: Mestre, trouxe-te a ti o meu filho, possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ringe os dentes e vai definhando. Rogai aos teus discípulos que o expelisse. Roguei aos teus discípulos que expelisse, e eles não puderam fazer nada. Marcos 9, 17 e 18. Jesus ficou terrivelmente desapontado com os discípulos e repreendeu-os. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Jesus tinha esperado que os discípulos livrassem, né? Mas os discípulos não estavam preparados, né? Ansioso por ver, você não faz ideia do que estou fazendo. Deixe de beber, mas essa prova tá te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo um processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando vai chegar, quando vai chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa seus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos, que os meus planos são melhor que você vê o deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando vai chegar, quando vai chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque onde do alívio tem sofrimento. Não permita que essa luta roube sua paz, mas deixa eu trabalhar do seu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa seus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos, que os meus planos são melhores. O que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. O que eu planejei, o que eu preparei pra você. O que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. O que eu planejei, o que eu preparei pra você. Continuando. Aquele pai que não tinha fé suficiente para receber no momento em que Jesus lhe fez a pergunta, não estava preparado para acreditar sem ver, mas fez o melhor que podia. Confessou sua incredulidade e se manteve olhando para Jesus. Enquanto fixava os olhos em Cristo, a voz importuna silenciou e ele recebeu ajuda. Jesus dominou o demônio e o filho foi liberto e curado.
Se fôssemos sinceros com Deus, também seríamos ajudados. Tenho dito várias vezes que 5 minutos de verdadeira sinceridade de alma faria uma enorme diferença na vida da maioria de nós. Mas uma daquela parte das pessoas, em lugar de admirar a verdade, tendo a aparentar aquilo que não possui, como resultado, não temos fé suficiente para receber. Não temos aquela absoluta segurança de que veremos aquilo que pedimos. O exemplo inspirador de Abraão. A vida de Abraão é um exemplo admirador em Romanos 4, 18 a 21. Lemos: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E ele sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade avançada de Sara, não duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas ele pela fé se fortalecendo, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Duas coisas precisam ser enfatizadas neste registro. Primeiro, Abraão reconhecia que já estava amortecido. Ele fez uma espécie de inventário dos seus recursos. Tinha 100 anos de idade. Sara tinha 80 e era estéril. Não havia nenhuma possibilidade humana de nascer um filho deles. Assim sendo, Abraão pôs de lado todos os recursos humanos como perda total e desde então não mais olhou para si mesmo ou para Sara, mas para Deus e a sua promessa. E segunda coisa que dita de nota é que, sem enfraquecer na fé, não olhou para trás ou para frente, não olhou nos seus próprios recursos para Deus, e depois de volta a si próprio e de novo para Deus. Nada disso depois de fazer um inventário e não descobrir nada de animador em si mesmo, levantou os olhos para os céus e a sua promessa, manteve o olhar fixo no Senhor e na sua palavra. O resultado, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. O resultado final foi normalmente o nascimento de Isaque. Abraão nem sempre fora forte na fé. De fato, certa vez ele foi tão covarde que ofereceu sua esposa a um rei a fim de salvar-se. Mas Deus operou em sua vida, confirmando a sua fé. Não mais vacilou. A sua fé não firme é um exemplo para que todos os crentes. Nós também temos que ser sinceros com nós mesmos e com Deus. Devemos abrir a mente e o coração ao escrutínio do Espírito Santo e deixar que Ele nos mostre como somos na verdade. Se descobrirmos que nossa fé não é pura, mas mesclada de dúvida, devemos admitir que confessar essa fraqueza a Deus, como fez o pai do menino possesso de demônio, devemos admitir que não temos recursos próprios, mas dependemos totalmente de Deus.
Se não estamos olhando para Ele e a sua palavra, recusamos-nos a olhar para frente e para trás. Daremos glórias a Deus, também nos tornando forte, e a fé será pura. Teremos a certeza de que Deus prometeu e Ele cumprirá. Poderemos confirmar com confiança que Deus está apoiando a nossa palavra. Nossa fé produzirá resultado, o resultado feliz e surpreendente. Esta é a fé criativa, a fé livre de dúvida. Graças a Deus, nós estamos terminando com esta palavra e aqui tem umas perguntas também para reflexão. Explique o que significa fé pura. Como nos livramos da voz importuna da dúvida? Quais as possibilidades do ponto de vista humano de Abraão e Sara teres filho? Você já se sentiu agitado pela dúvida, vacilante entre os seus próprios recursos e os recursos de Deus? Caso positivo, cite algumas dessas ocorrências e torne uma nova posição de fé. Amém. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento que passamos aqui meditando na Tua palavra, nos comentários, na vida daqueles que nos deu o exemplo de fé, como Abraão, como o pai do menino que estava possesso, e outros exemplos nós podemos ver na Tua palavra, que isso nos enriquece a nossa fé, e nós agradecemos a Ti, Senhor, que cada dia Tu possa nos ajudar a ter mais fé, uma fé pura, uma fé genuína, uma fé criativa. É isso que eu tenho te pedido, e eu quero, Senhor, que o povo que Te serve também tenha esta fé, que com esta fé nós vamos esperar a volta do Senhor, vamos poder ainda ganhar almas e também pregar o Evangelho para que ele seja atingido, pregado aos quatro cantos da terra para cumprir a palavra, para que a volta do Senhor aconteça. Tudo isso, Senhor, eu quero orar e Te agradecer por a Tua palavra e pelo poder que Tu tens, Senhor, de transformar através da palavra. Eu oro e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Ansioso por mim, você não faz ideia do que estou fazendo. Eu te entender, mas essa prova tá te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando vai chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem sofrimento. Não permita que essa luta